lembra, Carla, que a gente falou do PISA, que ia sair? Sim. Saiu? Saiu. Você chegou a ver? Uhum. É triste, Lembrei viu? de você. Que é uma pena isso. Porque os números são tão ruins. Dá para olhar esse número ruim de várias formas, mas a gente imagina, eles pegaram 79 países. A gente está em 42º em leitura, lembrando sempre que a gente é a 8ª economia do mundo, né? 53º em ciências, 58º em matemática. Tem vários números que impressionam, que são chatos lá, mas tem 3 dados referentes à ciência, leitura e matemática que são muito desconfortáveis. 50% dos estudantes brasileiros não atingem o nível mínimo na leitura. 50%. Lembrando que o PISA é uma pesquisa, quer dizer, é uma prova feita com jovens de 15 anos. Como varia o ano em que o jovem de 15 anos está, conforme o país? Jovens de 15 anos. Uhum. No Brasil tem gente do 1º ano do ensino médio, tem gente do 2º ano do ensino médio, pode ter do 3º ano do ensino médio. Mas nos países variam, porque é outra forma de montar a grade, mas o fato é, jovens de 15 anos têm que conhecer mais ou menos a mesma coisa. Então, 50% não atingem o conhecimento mínimo. A média da OCDE, média, é 70%. Atingem, né? Ciências, 45% chegam ao mínimo. A média da OCDE é 78%. Matemática, sabe quantos, cara? Matemática sempre a gente se ferra. 32% atingem o nível mínimo. A média da OCDE, 76% atinge o nível mínimo. Como pode isso? Então, quando você vê esses números, o que é conhecer matemática, por exemplo, neste nível? É conseguir converter preços em diferentes moedas. Uhum. E essa prova não é uma prova de conhecimento quem descobriu o Brasil. Até porque teria que perguntar quem descobriu 79 países. Não é isso. É uma prova para você lidar com raciocínios. Então não é, ele detém aquele conhecimento ou não detém. Ele tem a capacidade de refletir ou ele não tem a capacidade de refletir. E o problema é que a gente não tem. E é um nó. Quando você pega, por exemplo, a pesquisa, ela deixa claro, por exemplo, que o topo dos estudantes, os que estudam em escola privada, nas regiões mais ricas do Brasil, tem um desempenho bem melhor do que a base. Então, aquela história que a gente falou, aumenta a desigualdade e compromete o desempenho do país. Então, olhar esse número, o Brasil não piorou, está andando de lado, não é que piorou, não, piorou ainda mais, não. Já estamos numa situação muito ruim. A gente andou melhorando, depois a gente piorou e agora está andando de lado. Mas é lamentável, porque sempre que a gente fala de educação, a gente acaba repisando no PISA, é bom, os mesmos assuntos, mas pensa, Carla, se você, por exemplo, toma uma vacina contra o sarampo ou contra a gripe, você não vai ter sarampo nem gripe. Então uma medida protetiva de saúde resolve um problemão. Se a gente conseguisse vencer a dengue desse jeito, etc., a gente conseguiria resolver um problemão. Saúde dá para resolver. Dá para fazer prevenção, né? O autoexame da mama, enfim, o homem fazer o exame da próstata. São coisas que você pode fazer prevenção, né? Agora, como é que você faz um trabalho preventivo na educação? Não existe prevenção, existe você remediar e prevenir. Ao mesmo tempo, você impede que as pessoas fiquem sem conhecimento e, ao mesmo tempo, você faz a prevenção, ou seja, constrói uma sociedade protegida contra o desconhecimento. Então, é a mesma coisa, só que o ciclo é muito longo. Saúde é imediato. Segurança é uma coisa que pode acontecer muito rápido. Quando Nova York resolveu fazer o tolerância zero, foi muito rápido. Em alguns poucos anos você consegue ter uma medida importante. De um ano para outro você tem medidas e que podem produzir uma mudança nos números da segurança. A gente vai ver isso nos próximos relatórios de segurança. 2019 vai ter uma queda, como teve em 2018. E você acompanha, cai aqui, cai ali, cai às vezes de forma expressiva. Às vezes cai 30% num determinado local. Você pode não entender muito bem a explicação e tal. Mas aqui na educação não tem jeito, não há solução. Porque o aluno aprende muito pouco a cada ano,
Eu tenho uma filha que faz medicina, eu tenho um filho que faz engenharia. Eles aprendem 1/6 do conhecimento de medicina por ano. O meu filho que faz engenharia, o André, aprende 1/5 do que ele vai conhecer de engenharia por ano. Isso na faculdade. Então, um aluno que entra na escola com 6 anos e sai com 16 anos ou 15 anos, ele aprende 1/10 do que ele tem que conhecer a cada ano. Então, cada ano que passa, que daquele 10º ele não absorveu 100%, e ele perde 20% daquele 10º, olha o gap que vai formando, e ele pula para o novo ciclo, e ele com uma deficiência. E uma vez conversando com um professor de uma boa faculdade de Direito, que também dava aula numa faculdade de Direito de segunda linha, eu falei, bom, mas se você pode ter aula contigo, se eu posso ter aula contigo numa faculdade de segunda linha, por que a faculdade de primeira linha é melhor do que a faculdade de segunda linha, se você tem aula com professores como você? Ele disse, o problema, o que faz o bom ensino não é o professor. Claro que o professor é fundamental, mas é o aluno, porque o aluno define a velocidade. Se a média dos alunos é uma média baixa, por mais que o professor seja extraordinário, ele não consegue fixar o conteúdo, fazer com que as pessoas fixem o conteúdo. Não avança muito. Porque vai no ritmo e na capacidade de compreensão do aluno. Então ele diz, eu conversando com os meus alunos das faculdades, da faculdade de primeira linha, eles viajaram, eles assistiram mais filmes, eles foram a mais peças de teatro, eles leram mais livros, eles sabem mais história, eles sabem mais geografia, eles estão mais preparados. Então, o meu conhecimento como professor, eu entrego mais e numa hora de aula eu ensino mais coisas. Eu poderia ensinar isso tudo na outra faculdade, mas eles leram menos, eles foram menos ao cinema, eles viajaram menos, eles têm menos conhecimento. Então, às vezes eu tenho que explicar uma coisa tão básica, e aí não precisaria ser um cara com o meu conhecimento, dizia o professor. Eu estou, no fundo, não estou trabalhando com 100% da minha potência, da minha capacidade de entrega. Estou trabalhando com um professor júnior. E isso é muito ruim. Isso acontece com muitos professores da rede de ensino, da rede de ensino pública. Imagina esses professores, a gente fala assim, precisamos qualificar os professores, mas a gente precisa qualificar os alunos precisam chegar melhor no ano seguinte do que estavam no ano anterior, e as aferições mostram que eles vão deixando conhecimento pelo caminho, e isso é terrível, né? Chega a ser revoltante. A gente, na última vez que a gente conversou sobre esse assunto, a gente mostrou que quando chega no 3º ano do ensino médio, ele sabe sobre matemática, uma base tão pequenininha comparado ao que ele deveria saber, que é desesperador. E é no ensino médio que essas coisas acontecem, e é no ensino médio que aparece o PISA. E não tem, Carla, uma chance de alguém se dar bem se esse conjunto do país vai mal. E aí volto à conversa de ontem. Sabe qual é o maior desafio dos empresários do setor da construção? Recrutar a mão de obra. É o que eles precisam. Então eles querem recrutar a mão de obra. Se não tem uma mão de obra qualificada, como é que eles vão conseguir aproveitar uma onda de crescimento? Como é que eles vão conseguir ganhar em produtividade? O que vai acontecer com o Brasil se você tiver um nicho só de poucas pessoas capazes de trabalhar bem? A gente vai entrar pelo cano, porque daí a gente pode vir uma onda de crescimento e virar uma onda de crescimento. Os empresários apostam numa onda de crescimento ano que vem. Aí o Brasil cresce 2% e precisa de, especialistas. Não estou falando da área de TI. Precisa de um bom mestre de obras, precisa de um bom, gesseiro. E como é que faz? Vai ter 10? Precisaria ter 100? Não vai ter 90. E o treinamento para esses gesseiros? Então, nós estamos numa situação bem complicada. Bem complicada mesmo. E esse ensino técnico também é um problema. Claro, o PISA não captura isso. Mas o PISA captura a distância que a gente está da média dos países. Porque quando a gente fala média da OCDE, os países que são analisados, não é só a Alemanha, né? Você tem países... São vários países da OCDE, não tem só o topo.
Então, nós temos um problema muito sério e o que a gente tem visto como solução é paliativo, né? Existem métricas, parâmetros, planos, enfim. Mas quando você vê, por exemplo, que o ministro da Educação fica entusiasmado com 200 escolas que ele vai colocar em 4 anos no Brasil, que tem 180 mil escolas, das quais 120 mil tem ensino médio, ele está falando em fazer 200 escolas das tais cívico-militares, o que isso vai mudar? Nada, não vai mudar nada, é inútil, é uma perda de tempo. Só que daí ele fala que isso pode ser um começo, tá bom, mas é um começo que para virar meio e fim vai levar 200 anos. Porque ao ritmo de 50 escolas por ano, você em 100 anos, você põe 5.400 escolas. Em 500 anos, em 100 anos, a cada século. É ridículo, pô. Então, não muda nada. Parece aquela história do CIEP, do SIAC, todo mundo tem uma ideia revolucionária. Agora, a ideia básica, que é cuspe, giz, papel, lápis, borracha, aquela borracha... Sabe aquela borracha, aquela que de um lado é vermelho e da outra é azul? Diz que apaga a caneta, mas só rasga a folha? Exatamente. A gente não estudou com essa borracha? Uhum. Você é muito mais nova que eu, mas você usou essa borracha? Sim. Você devia falar mal, reclamar com seus pais. Você ganhou essa borracha dele? Você não ganhou aquela branquinha que fazia cobrinha? Ah, sim. Que aí depois você fica... mas aquela era mais legal. Nos outros, porque é pra pagar uma lapiseira. Você gostava de lapiseira? Adoro lapiseira até hoje. E aquelas com 0,9? Porque com o 0,2... Porque lápis também tem esse negócio, né? Você usa aquele HB, ele é duro. Uhum. Bom era escrever tipo assim com 4B, 6B. Que fica macio e a letra fica gigantesca. Nossa, só que precisava apontar sempre, né? Uhum. Mas aí quando usava aquela borracha branca, ela era gostosinha de apagar. Essa outra, que dizia que apagava a caneta, e como você falou, apagava a pauta, a linha, e depois o papel. E aí se você levantasse o papel contra a luz, você via o outro lado. Dava pra enxergar. Enfim, pior cego é o que não quer ver, mas a gente conseguia ver por esse papel. Mas é interessante a gente olhar esses números, tá nos jornais de hoje, tá nos sites. Vale a pena dar uma mergulhada, porque tá uma situação muito ruim a área de educação. E não adianta a gente olhar para isso como algo exótico, do tipo assim, não, a gente precisa de economia, então a gente tem que cuidar de infraestrutura, a gente precisa cuidar do juro baixo, a gente precisa cuidar da retomada do crescimento, a gente precisa cuidar da reforma tributária. Sim, tudo isso é verdade. Mas quando que a gente vai começar a cuidar da educação, que precisa de 30 anos para mudar? Previdência precisa de 30 anos, mas quando você aprova a reforma, você já sinaliza uma mudança que as pessoas começam a se posicionar. Agora, aqui não. Na educação, se o PISA não começar a subir, se os estudos, os indicadores não começarem a subir, a situação vai ficar ruim. Então, é muito importante sair o dado e o dado, infelizmente, não é bom. São muitos lugares num só lugar. Campo, cidade, montanha, sol e mar. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. São muitas cores pra te encantar. O tempo acelera e passa devagar. Tantos sabores pra experimentar. Vem pra São Paulo. APA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E visite São Paulo. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Acesse visitesp.tour.br. 30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo. Grupo Bandeirantes. Olha, Eduardo Oineg, você despertou a memória afetiva de muita gente, Opa, viu? Fala pro Oineg que eu adorava um 4B. 4B? Beijos da Cris. Olha que legal. E compasso? Compasso, que tinha que trocar aquele grafite, tinha que abrir no pininho. Ainda tem? Tem, né? Claro que tem. Tem que ter. Você usava compasso que fazia círculo ou você usava compasso que fazia espiral? Porque o compasso que fazia espiral era o seguinte, você, conforme ia rodando, ele ia abrindo, porque ele era
podre. Então ele não fazia um círculo nunca. Você comprava eu usei um compasso bem baratinho, mas bem baratinho. O estojo dele era ruim. O estojo era ruim, era um plastiquinho bem Era aquele chifrinho. plástico que você tira, tipo nojento. de alicate de unha, sei. Exatamente, bem ruim. Plastiquinho mole. Aí você espetava, primeiro que fazia um furo, que era uma cratera. Na folha, no folha. caderno. E aí você começava a fazer o círculo e ele ia abrindo a perninha. Ele não segurava, porque não tinha uma estrutura. Então ele ia abrindo, não fazia um círculo. E aí chegava sempre, todo mundo tinha um amigo rico. Você devia ter uma amiga rica ou um amigo rico. Estojo de latinha, todo estojo equipado. de latinha. O cara veio aquele compasso, quando ele abria, você olhava, aquele constrangimento, aquele monte de bracinhos de compasso. Aí ele fazia o círculo era perfeito. Você não conseguia achar o furo depois na folha. Fora o estojo de lápis colorido, né? Que eu não sei. Nunca emprestava pra ninguém, né? Não, minha mãe não deixa. Lembra disso? Senhora. Pode me emprestar? Não, minha mãe não deixa. Você chegou a ter... Não, você não pode ter tido. Você não pode ter tido. Você não pode ter tido. Aquela lapiseira que tirava a pontinha da frente e punha atrás. Não, essa não. Eu não me lembro de... Ai, claro que eu lembro. Você lembra? Um monte de pontinha. Um monte de pontinha. E acabando a da frente, você colocava Isso. Nossa, essa era muito ruim. Você não podia perder uma, porque senão ficava mole. Não, você tinha que enfiar papel. Sério que você fazia isso? Enfiava um papel, assim, pra comprar. Era muito ruim. Mas então, tudo isso porque você estava lembrando no seu comentário inicial da borrachinha. Da borrachinha. Né? Educação, a gente tá falando sobre isso. Vermelho e As azul. coisas mudaram muito. Na sala de aula hoje, tem professor que não usa mais giz, né? É tudo digital. Tudo digital. Claro e ele disponibiliza, ele oferece as anotações dele na rede. Fica disponível. Aliás, na nuvem, né? É muito melhor. Sim, aí vídeos, né? Então a gente tá estudando Egito, não é só no livro, você fica imaginando e tal. Vamos dar uma olhada no vídeo e tal. E aí, né, tem até realidade virtual, óculos de realidade virtual que o aluno consegue se sentir ali no meio da construção das pirâmides. Pois é, você sabe que você tocou num exemplo bacana. Quando eu estudei isso, 200 anos atrás, tinha as pirâmides do Egito, que eu sabia que ficavam no Egito, óbvio. Mas aonde ficavam as pirâmides do Egito? Ficava no deserto, mas onde que é em relação à cidade do Cairo? A que distância você está do centro do Cairo para você chegar nas pirâmides? Essa ideia de distância, de proximidade, não tinha. Os livros não ofereciam isso com clareza. Hoje você tem. Isso é muito bom, é muito rico, né? Agora, de novo, quem tem acesso a isso... é o topo ainda da cadeia alimentar, não é a base. E a base está festejando, e o governo faz isso, não é o governo Bolsonaro, não. Todos os governos fazem isso, os estaduais, o governo federal, em todos os presidentes. Os caras ligam um sinal de internet numa escola e diz que a escola está conectada na rede. Não é verdade. Não, né? Não é verdade. Tem lá um computador num laboratório e acabou. Não é um troço que está difundido o uso dos tablets. Não é verdade, infelizmente.